Vou começar a compartilhar minha tela. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Então vamos lá, ó. Deixa eu fixar eu aqui para eu me colocar aqui do ladinho, tá? Então a gente vai continuar. Não sei se vocês assistiram as aulas, não sei se vocês assistiram a videoaula que eu postei semana passada. Semana passada, pessoal, pegou a gente a gente estava desconfiando, mas não imaginou que a paralisação ia ser tão em cima da hora assim. Então, semana passada a gente ainda estava criando ferramentas para que a gente procurando solução para que a gente possa passar a aula da melhor forma possível. Eu estou testando o Zoom já, então estou gravando a aula, estou dando a aula online. Depois eu gravo, estou tendo resultados bem interessantes. Alguns alunos estão pedindo para a gente continuar assim para sempre, porque não quer mais ir na faculdade não. Fala que está muito confortável assistir a aula de casa. Mas vamos lá. Então, olha só. Hoje eu vou começar a falar para vocês sobre o cronograma do projeto. Pessoal, esse daí é o cronograma do projeto, tá? Então aqui a gente tem... Deixa eu pegar aqui. Aqui a gente tem, então, o cronograma do projeto, tá? O que é o cronograma do projeto? O cronograma do projeto, ele é a principal ferramenta para que a gente controle e gerencie um projeto. Nele vai estar contida todas as etapas, todas as fases, dentro das fases todas as etapas, e dentro das etapas o tempo que cada atividade deve levar, tá? Então, para que a gente possa fazer um bom controle de tempo, a gente tem que fazer uma boa montagem de cronograma e a gente tem que fazer um bom controle de cronograma, tá? Então, o cronograma, ele é utilizado em dois momentos de um projeto de engenharia. Ele é feito no início do projeto e ele é feito para que a gente estime o tempo que vai demorar o projeto. Tempo e custos, tudo isso a gente coloca dentro do cronograma. Outra informação do cronograma que é importante é a gente, depois que ele está criado e está estimado, é a gente utilizar ele para fazer o controle do projeto. Ver o que está acontecendo dentro da data prevista, o que não está acontecendo. Bem? Então, olha só. O processo de gerenciamento do cronograma, ele é dividido em algumas etapas. Então, inicialmente, a gente vai planejar o gerenciamento do cronograma. Esse é o processo que a gente vai estabelecer as políticas, os procedimentos, documentações, tudo desenvolvido, todas as etapas desenvolvidas para planejar e executar um cronograma. Depois que a gente definiu qual vão ser os softwares que a gente vai utilizar, qual vai ser o tipo de documentação que a gente vai utilizar, a gente tem que definir as atividades, tá? Já separado dentro das etapas e fases, dentro de cada fase, quais vão ser as atividades? Lembrando que as fases são conceituação, né? Planejamento inicial, ou seja, se situar no problema, planejamento, execução e finalização, tá? Dentro, então, a gente vai definir as atividades, que são as ações específicas a serem realizadas dentro do projeto. Então, olha só, quando a gente vai criar um cronograma, a gente define as atividades. Então, vamos trabalhar ao longo dessa aula, vamos pensar que a gente está trabalhando com um projeto de automação. Um projeto de automação que a gente está automatizando uma linha de uma plataforma de petróleo. Tem um processo lá que ele ainda não é todo automatizado. Na plataforma de petróleo, normalmente, ele é bastante automatizado. Vamos pensar aqui numa indústria alimentícia, tá? Então, a gente tem lá a indústria alimentícia, tem um processo lá que ele está... O processo de encaixotamento de um determinado iogurte é manual. A gente quer fazer esse processo seja automatizado. Então, a gente vai criar um projeto para que isso aconteça. Lembrando que todo projeto, a gente só existe um projeto com um objetivo. Então, vamos trabalhar ao longo dessa aula esse exemplo, tá?
Então a gente vai criar um processo de automatização desse projeto. E aí a gente vai criar o cronograma desse projeto. Então, dentro das primeiras atividades do cronograma, a gente pode colocar estudo de técnicas de automatização, definição de orçamento. Então, essas são atividades das etapas iniciais: planejamento, cotar equipamento dentro de planejamento, cotar planejamento, cotar mão de obra especializada, definir o tipo de rede industrial que a gente vai utilizar. Todos esses conhecimentos a gente utiliza dentro de gerenciamento de projeto. São etapas da etapa agora de planejamento. As atividades que a gente vai ter em execução: programação do controlador, montagem da arquitetura de rede. Tudo isso são atividades. Então a gente separa o nosso projeto dentro de atividades. Atividades que são ou não sequenciadas, tá? Tem algumas atividades que acontecem independentes, tem algumas outras atividades que só podem acontecer depois do final de uma outra. Por exemplo, a gente vai pegar a caixa e colocar no pallet. Esse é um dos processos de encaixar, de finalização de uma linha de iogurte. Pegar a caixa e colocar dentro do pallet. Eu posso fazer isso sem antes colocar os iogurtes dentro da caixa? Não tem jeito. Não. Então essa é uma atividade que só pode acontecer antes de outra. Outra atividade, mas pessoal, por exemplo, organização dos caminhões que vão chegar para sair com essa carga, ela depende de alguma coisa? Não. Então é uma atividade que pode acontecer em paralelo. Então, definir as atividades e sequenciar as atividades é uma das etapas que a gente faz quando a gente está trabalhando com cronograma de projetos. E estimar a duração das atividades. Então, olha, o cronograma, pessoal, ele é muito, muito, muito importante, porque é em cima dele que a gente calcula custo e tempo de projeto, tá? Então, basicamente, a gente vai pegar o nosso projeto e vai fragmentar ele dentro de pequenas atividades. Isso é definir as atividades. Depois a gente vai sequenciar as atividades. Tal atividade, então vai demorar alguns minutos. Ou então, por exemplo, a atividade de programar o CLP vai demorar 10 dias. A atividade de montar a rede de campo, já essa vai demorar 2 dias. A gente vai estimar o tempo de atividade, porque uma vez que a gente estimou o tempo das atividades, a gente consegue estimar o tempo do projeto. E por último, com essas informações, a gente desenvolve o cronograma, tá? O cronograma, ele contém todas essas atividades que eu falei para vocês. Então, ele contém as atividades, todas as atividades do projeto. Depois, ele contém o tempo delas e o sequenciamento. Olha, atividades, tá vendo essa atividade aqui, ó? A primeira atividade aqui, ó, é análise setorial. A segunda atividade, que é análise de fornecedores, ela só pode começar depois que a análise de setorial acabar. Então, quando essa aqui acaba, a gente começa essa. Mesma coisa para essas daqui. Mas olha aqui, essa atividade 4PS e a atividade SWOT, elas podem acontecer ao mesmo tempo. Então, eu coloco elas em paralelo. Mas só quando as duas acabarem, a gente pode fazer a precificação. Então, esses daqui são os exemplos de atividades que a gente pode fazer. É o cronograma. Essas etapas aqui é o que eu uso para construir o meu cronograma. Uma vez construído, é esse documento que eu vou carregar comigo ao longo de todo o projeto, para ver se as atividades estão acontecendo nas sequências corretas e dentro do prazo estipulado. Um bom cronograma, pessoal, pode tanto levantar um projeto quanto afundar. Se você faz um cronograma com as atividades mal espalhadas, mal sequenciadas e até mesmo estimada, o tempo de duração delas não foi uma boa estimativa, se você faz isso, você pode muito bem
Você pode muito bem apressar, aí o seu trabalho não sai bem o suficiente. Então você põe prazos muito apertados, então a sua equipe vai trabalhar sempre sob pressão. Então estimar a duração das atividades é sempre muito importante. Bom, pessoal, o cronograma do projeto, ele fornece um plano detalhado que representa como e quando o projeto vai entregar os produtos, serviços e resultados definidos pelo escopo, tá? Existe uma série de ferramentas para a criação do cronograma e utilizar essa ferramenta também para fazer controlar o cronograma, ver se ele está dentro do estipulado. A mais famosa dela, que eu acredito que todo mundo já deve ter ouvido falar, é a MS Project. Vocês já ouviram falar da MS Project? Não. Não? MS Project, ela é uma ferramenta da Microsoft que é feita só para isso. Ela é uma ferramenta que cria isso daqui, ó. Esse cronograma que eu estou mostrando para vocês foi criado em um MS Project. Então você define as atividades, define as datas de execução para cada uma. E aí, conforme as atividades vão sendo realizadas, você vai colocando OK. Se elas forem atrasando, você vai colocando outra marcação. Então, é uma ferramenta só para fazer isso. E você pode comunicar através dela com toda a equipe, pode mandar lembretes. Ela é uma ferramenta muito completa e é uma ferramenta, inclusive, que a faculdade tinha. Então, quando normalmente eu dou essa aula, a gente faz algumas aulas de laboratório utilizando a MS Project. Tem algumas ferramentas que são open source, que são livres, que eu gostaria que a gente utilizasse, tá? Se a gente chegar no tempo de fazer a parcial 1, se a gente for fazer ela assim, eu vou mandar o link para vocês junto com o link da aula, e aí a gente faz e aí vocês abaixam, ela é executável, não precisa nem instalar no computador. Você pode pôr num pendrive e clicar nela, e aí a gente faz o trabalho em cima dela, tá? É a Open Project. Pessoal, deixa eu falar uma coisa com vocês. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Eu tenho acesso lá. O que eu quero combinar com vocês antes da gente dar sequência? Vocês podem, por favor, colocar no chat o celular de vocês? Porque eu não sei se vocês receberam a minha mensagem pelo AVA hoje? Eu não vi. Oi? Eu não cheguei a ver, não. Não. Eu não cheguei a ver, não. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver. Não, sabe por quê? Não, sabe por quê, pessoal? A gente definiu em reunião semana passada que todas as comunicações iam ser via AVA, tá? Então ia ser na mensagem do AVA. Eu acredito que o Ranieri até mandou um e-mail para vocês falando isso. Só que acontece que o AVA abriu o bico, né? Porque imagina, todas as unidades Pitágoras, todas as unidades Anhanguera ou Nopar estão todas utilizando o AVA ao mesmo tempo. Então ele deu as mensagens ainda não estão sendo enviadas, elas estão entrando numa fila para ser enviada. Então o que eu quero? Por que eu estou pedindo o celular de vocês? Eu estou pedindo o celular de vocês porque eu vou criar um grupo de WhatsApp só eu vou ficar mandando mensagem para não ficar mais um grupo onde fica mensagem o tempo todo, só com os meus alunos. E aí eu vou ficar mandando, e aí eu vou mandando material e o link para as nossas aulas, eu vou mandar via AVA. Tá? Então, eu vou mandar via esse grupo de WhatsApp. Então, depois deixem um número aí que eu vou anotar o número de vocês para a gente começar a criar esse grupo. Então, ó, vamos continuar lá. Continuando aqui esse off-topic que a gente fez, vamos continuar aqui gerenciamento de cronograma. Esses daqui, ó, são exemplos de forma com a qual a gente pode apresentar o cronograma, tá? Essa daqui é essa primeira forma aqui que a gente utilizou, ó. São as atividades e o tempo de cada atividade. Essa forma aqui a gente chama de apresentação espinha de peixe também, ó. Porque vai formando ramificações que parece uma espinha de peixe. Cada quadradinho desse daqui também é uma atividade e essa daqui, ó, a ligação entre eles
representa o sequenciamento. Então, ele pode ser representado na forma de uma lista, na forma de um gráfico de barras ou na forma de uma rede de cronograma. Tá? Olha só. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Então, aqui, ó, eu vou detalhar. Aqui está falando mais detalhado sobre o que acontece em cada etapa. Eu acabei que eu já falei detalhadamente conforme eu fui dando falando para vocês as etapas de construção de um cronograma. Então, planejar o cronograma, tá? Estabelecer as políticas, softwares e documentações utilizadas nesse cronograma. Definir as atividades é escolher, pegar o seu projeto, dividir ele em pequenas tarefas que você vai fazer e dar o nome de cada tarefa de atividade. Sequenciar as atividades. Sequenciar as atividades é colocar cada atividade só vai começar depois de outra. Quais atividades podem ser relacionadas em paralelos e assim por diante, tá? E aqui, ó, pessoal, a melhor forma da gente sequenciar as atividades é através do que a gente chama de diagrama de precedência, ou MDP. Essa daqui é uma técnica usada para construir um modelo de cronograma em que as atividades são representadas por nós e ligadas graficamente por uma ou mais relacionamentos lógicos, para mostrar a sequência em que essas atividades devem ser executadas. Então, o método diagrama de precedência, ou MDP, ele inclui 4 tipos de dependências, tá? Eu vou listar aqui para vocês. As atividades que a gente chama de TI. As atividades TI são a término para início. Se eu coloco, então, ó, o diagrama de precedência é isso daqui, ó. As atividades são colocadas em blocos. Atividade A e atividade B. E são ligadas, o seu sequenciamento lógico é representado por setas. Se em cima da seta eu escrever TI, significa que essa é um sequenciamento do tipo término para início. O que isso significa? Significa que a atividade B só pode iniciar depois que a atividade A tiver terminado. Então, quando a A terminar, a minha I inicia. Ou seja, a atividade A a gente chama de antecessora e a atividade B a gente chama de sucessora. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Sem dúvidas. Sem dúvidas? Então vamos lá. Sem dúvida. A gente tem uma atividade que a gente chama de atividades TT, tá? O que é uma atividade TT? Então, ó, quer dizer, se a atividade A e a atividade B estiverem ligadas através de um diagrama TT, significa que a minha atividade B ela só pode terminar depois que a minha atividade A tiver terminada também. Ou seja, elas podem até começar juntos. A atividade B pode começar depois que a atividade A já estiver no meio. O momento que a minha atividade B vai iniciar não depende da minha atividade A. A única regra que eu tenho quando eu tenho uma ligação TT é que elas têm que terminar juntas. Então, se eu tiver uma ligação TT, quer dizer que a atividade B só pode terminar depois que a atividade A tiver terminada. Se a gente tiver uma ligação II, tá? Significa que a minha atividade B só pode iniciar depois que a minha atividade A tiver iniciado. Ou seja, elas podem acontecer juntas. A minha atividade B ela só não pode acontecer antes da A. Ela só pode ter o início dela depois da atividade A. E a última ligação lógica que a gente tem aqui é a ligação IT. O que é a ligação IT? Se a atividade A e a atividade B estiverem ligados por um diagrama, por um ponto IT, a minha atividade B só pode terminar depois que a minha atividade A tiver iniciado. Então, como que eu vou identificar essa minha ligação, tá? Tem duas formas da gente identificar o tipo de ligação.
No meu MDP, no meu diagrama de precedência, esse lado do meu bloco aqui, tá todo mundo acompanhando? Ó? Esse lado do meu bloco, ele significa o início da atividade. Nossa, ficou feio demais, deixa eu apagar aqui. Então, esse lado do meu bloco, ele representa o início da minha atividade. E esse lado do meu bloco representa o término da minha atividade. Então, se a minha seta está saindo daqui, quer dizer que eu estou ligado na atividade A pelo término. Se ela está chegando desse lado aqui na minha atividade B, quer dizer que na minha atividade B ela está ligada pelo início. Então, se ela está começando no término de A e começando no início de B, ela é uma atividade TI. Então, pode vir escrito em cima da seta TI, mas não é necessário. Pessoal, se por um acaso a reunião fechar em 40 minutos, vocês entram no mesmo link de novo, tá? Beleza. Beleza? Ó, então, pode estar escrito em cima da seta TI, mas não é necessário, porque ela sai do T do A e chega no I do B. Então, isso já me indica que ela é uma atividade TI. Olha aqui, nessas duas aqui. Ela está saindo da onde no A? Aqui é o I e aqui é o T. Aqui no B, esse é o I e esse é o T. Se ela está saindo do T de A e chegando no T de B, ela é uma atividade TT, término. Nesse caso, ó, ela está saindo do I de A e está chegando no I de B. Então, ela é uma atividade início para início. E nesse último caso aqui, ó, ela está saindo do início de A e está chegando no término de B. Então, toda vez que eu tiver uma seta representada assim, ela é uma atividade ET. Então, olha só, vamos ver alguns exemplos. Esse daqui é um típico exemplo de MDP. Então, olha, a gente tem o início das atividades, tá? Olha aqui, depois do início, eu posso iniciar a minha atividade A, a minha atividade H e a minha atividade K. Só que olha só, como que essas atividades estão relacionadas com o início? Elas não estão elas estão relacionadas do tipo... Quando é aqui, pessoal, quando está aqui no meio, ó, a gente ainda considera término, né? Início é só quando é aqui, ó. Então tem que terminar elas. Aqui é o início. Opa. Aqui é o início. Todo o restante do meu quadradinho a gente considera término. Então, para começar A, para começar H e para começar K, eu tenho que terminar a minha atividade início. Feito isso, olha pessoal, quando eu acabar o A, eu posso começar o B, não posso? Eu posso começar o C aqui? Pode também. Não, né? Eu só posso começar C quando eu tiver acabado H e quando eu tiver acabado K. Então, C só pode começar quando A, H e K tiverem terminados. A minha B, a minha D começa quando o C tiver iniciado. E a minha F? Bom, a minha F para iniciar tem que ter acabado A, qual outra? H e K. E o K. Tudo bem? Então, esse diagrama aqui, pessoal, o MDP, ele mostra todas as atividades. Então, a gente tem um total aqui de 12 atividades. Que vai início, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L e atividade fim. E mostra todas as dependências entre elas, todas o sequenciamento e dependência de atividade. Então, esse projeto aqui, esse diagrama aqui, ele é um diagrama muito eficaz para que a gente possa, quando a gente está trabalhando
sequenciamento e quando a gente está construindo o cronograma. É uma forma de apresentar o cronograma muito eficaz. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Se eu já vou para o exercício ou se eu passo isso aqui antes. Não, é importante falar isso aqui, ó. Então, olha, esse diagrama ele mostra o sequenciamento. Então aqui tem algumas técnicas que a gente usa para fazer esse sequenciamento da atividade, tá? Qual que são essas técnicas? Então, primeiro, a gente faz a integração e a determinação das dependências. A primeira coisa que a gente faz, a gente define todas as dependências obrigatórias, tá? Essas dependências obrigatórias são as exigidas legalmente ou contratualmente, ou são inerentes à natureza do trabalho. Então, por exemplo, pode ser que quando você vai fazer o trabalho, pode ser que o contratante te exija que antes de você antes de você começar a montagem da linha, ele quer ver um protótipo. Então essa é uma obrigação, é uma dependência obrigatória. Ou seja, quando você vai sequenciar as atividades, o início da montagem da linha só pode acontecer depois que você tiver a apresentação do protótipo. Outras já são inerentes do trabalho. Por exemplo, você pode programar o CLP antes de comprar o CLP? Não tem jeito. Então você vai... Aquisição de CLP programar o CLP é uma atividade que só pode acontecer depois da aquisição do CLP. Então essas são as dependências obrigatórias. As outras dependências a gente chama de dependências arbitrárias. Pessoal, essas dependências arbitrárias são dependências que elas não são obrigatórias como as outras, mas elas são bastante lógicas, tá? Então, por exemplo, a gente pode deixa eu pensar aqui um pouquinho. Quando a gente fala de arquitetura de rede, tá? A gente pode trabalhar com passar o cabo antes de passagem de cabeamento de rede, antes de construção de proteção de cabo. Eu não sei se vocês... o Fernando, você trabalha em indústrias, Fernando? Sim. Sim. Olha, Fernando, por exemplo, você já sabe, quando a gente vai ligar um CLP e esse cabo... e vai ligar ele em outro lugar, e esse cabo passa no meio do ambiente industrial, a gente não coloca uma proteção para esse cabo, para ele não ficar exposto? Normalmente cabo de rede são passados até separado, né? São passados até separado. Mas vamos supor que não tenha jeito, você vai ter que passar ele em um ambiente onde vai ter trânsito de pessoas, normalmente você coloca uma proteção para ele. Você pode passar o cabo antes de construção da proteção? Pode. É considerável? É lógico fazer isso? Não. Então a gente constrói essas lógicas. As lógicas obrigatórias, as dependências obrigatórias, elas não podem ser flexibilizadas, uma vez que elas são obrigatórias. Então, muitas das vezes, para a gente agilizar um projeto, pode ser que a gente tenha que, no meio da execução dele, caso alguma atividade atrase ou outra se adiante, a gente pode dar uma flexibilização no nosso MDP. As obrigatórias não tem como a gente mexer. As dependências arbitrárias são possíveis a gente mexer, mas não é considerável. Tem alguns exemplos melhores, mas um exemplo que eu pensei aqui agora foi esse cabo. A gente vai passar o cabeamento antes de passar a proteção? Não é bom. Tá? Tem vezes que tem que fazer o serviço depois, né? Que você passa o cabo para voltar o cabo de novo e passar dentro da proteção. Mas muitas vezes para fazer algum teste, alguma coisa, a gente tem que... Algumas dependências são lógicas, são boas, mas não são obrigatórias. Uhum. E a gente tem aqui, ó, dependências externas e dependências internas. Dependências externas são aquelas que são casos externos do meu projeto. Então, por exemplo, prazos de entrega, tudo isso são dependências que dependem de você,
ou da pessoal do projeto? Não. Pode acontecer que você contrate alguns equipamentos e tenha um atraso na entrega, tá? Mas essas dependências externas são dependências que você contrata outras pessoas. Normalmente não está sob controle da equipe do projeto. As internas já estão sob controle. Então, olha aqui. Antecipação de esperas. Uma antecipação é a quantidade de tempo que uma atividade sucessora pode ser adiantada em relação a uma atividade predecessora. Isso daqui, eu vou falar aqui, eu vou tá mal colocado aqui. Eu vou falar aqui para vocês, pessoal, sobre sequenciamento de atividades. Então eu vou ensinar vocês a montar um MDP. Depois eu volto aqui nesse quesito. Então, olha, peraí que eu vou montar aqui um esquema para que a gente possa fazer ela melhor. Porque pessoal, Aí, tô de volta. de volta. Pierre tá de volta também? Acho que acabou. Pierre, tá me ouvindo? Opa, tô. Então vamos lá, ó. Pessoal, esse daqui é o exercício que eu quero fazer com vocês. Então, olha, a gente tem esse sequenciamento de atividades aqui, ó, que está mostrado. Então, olha só, é uma tabela, tá? Então, a gente tem as atividades e as precedentes. Então, aqui, ó, atividade que a gente... E aí, opa... Caiu, cara. Voltou? Voltou? Meu suporte que tinha caído aqui. Então vamos lá, ó. A gente tem a primeira atividade aqui, é a atividade início, tá? Pessoal, a outra atividade que a gente tem aqui, ó, é a minha atividade A. Só que olha só, a atividade A tem alguma atividade que é precedente? Tem, né? A minha atividade início, ó. A minha atividade A tem como precedente a minha atividade início. Ou seja, a minha atividade A só pode começar depois que a minha atividade início tiver terminado. Dito isso, tem mais alguma atividade? Bom, a gente tem a nossa atividade B. A atividade B tem alguma predecessora? Tem. Ah, então a minha atividade B só pode acontecer depois que A aconteceu. Mais alguma coisa? Vamos lá. A gente tem também, a nossa outra atividade que a gente tem é a atividade C. A minha atividade C tem algum precedente? Tem. A minha atividade A. Então, C só pode acontecer depois de A. Já. Eu tenho aqui também a minha atividade D. A minha atividade D tem como precedente B. Então, só pode acontecer depois de D. E por último, eu tenho aqui a atividade fim. Essa é a minha última atividade.
Para a atividade fim acontecer, a gente tem que ter acabado a atividade D e a atividade C. Então, esse daqui é o meu MDP dessas atividades. Deu para entender como que a gente faz o MDP? Então, a primeira coisa que a gente faz é a construção dessa tabela aqui, ó. Essa tabela para a gente é a tabela de atividades e precedentes. A gente define os precedentes obrigatórios e os precedentes opcionais, ou soft precedentes. Mas a gente define aqui esse exercício aí para mim. Vou dar... Quantos minutos vocês precisam? 5? Sim. A DA depende do início. Beleza. Aqui. Aí depende de D e A. A F. Errado. A F de D e A.
Pessoal, quando vocês acabarem, vocês me avisam, tá? Tá bem. Uhum. Nossa. Então vamos lá, ó. Primeira atividade que a gente tem aqui, segundo o nosso cronograma, é a atividade início. Ó, início, tá? Bom, depois que a atividade início termina, eu posso fazer duas atividades, não posso? Que são a atividade D e a atividade A. Então, ó, atividade D e atividade A. Então, ó, mas elas só podem começar depois que a minha início tiver terminado. Depois, a gente tem a nossa atividade F. A nossa atividade F, ela só tem que acontecer depois de D e de A. Então, eu vou colocar minha atividade F aqui, ó. Eu tenho a minha atividade F, que só acontece depois de D e depois de A. Bom, a gente tem também a atividade D, E, que acontece depois da atividade D. Então, ó, aqui está a minha atividade E, que ela acontece depois da minha atividade E. Bom, vamos lá. A gente ainda tem mais atividade. A gente tem agora a atividade G. A atividade G, ela acontece depois de F e de E. Então, vou colocar ela aqui, ó. Eu tenho a minha atividade G, que só pode acontecer depois de F e depois de E. Essa é a minha atividade G. E eu tenho aqui a minha atividade B, que só pode acontecer depois de F. Então, eu tenho aqui, ó. Essa daqui é a minha atividade P. Ainda tenho a minha atividade H. A minha atividade H, pessoal, ela acontece depois... Desculpa, calma. Atividade H, isso. A minha atividade H, ela acontece depois de G. E eu tenho a minha atividade C... Não, mas H... que acontece depois da H. Tá? E por último, a gente tem a atividade fim, que ela acontece depois de C e B. Então, esse daqui é o meu MDP para aquele exercício. Não é difícil de resolver não, né? Não. Não, é bem tranquilo. Então, vamos dar sequência na parte teórica aqui. O desenho não ficou muito igual, não, mas deu da mesma coisa. Não, isso não dá problema, não. O que... Tem uns cruzamentos de linha aqui, mas...
Não, isso daqui para ficar dessa forma aqui que eu fiz, conforme você vai fazendo, você vai pegando experiência, ó. Então você já vai olhando nas atividades seguintes, ó. Então, por exemplo, você vê aqui, ó, que a minha F, ela acontece depois de D e de A. E que minha E, ela acontece só depois de D. Então eu vou colocar a F na frente de A e E na frente só de D. Mas isso daí, não tá errado, tá? Isso daqui é que ele vai ficando assim conforme você vai tendo mais experiência com esse tipo de exercício. Mas o meu MDP, ele não só ajuda a sequenciar, como também ajuda ele não só ajuda a sequenciar, como ele também ajuda a estimar o tempo do projeto, tá? Então, a gente estima o tempo do projeto através da estimativa do tempo de cada atividade. Não é mais fácil você estimar o tempo que você vai gastar em uma atividade do que o tempo que você vai gastar num projeto todo? É bem mais fácil, algo mais palpável, algo menor. Então, a gente trabalha com o MDP estimando o tempo de cada atividade para que a gente possa, assim, depois estimar o tempo do projeto. Bom, então olha só, estimar a duração da atividade requer uma estimativa da quantidade de trabalho requerida para concluir aquela atividade e também os recursos disponíveis estimados para completar a mesma. Essa relação de trabalho e recurso, ela não é nem tão simples e nem tão linear. Muitas das vezes, se a gente colocar recurso infinito em uma atividade, não necessariamente ela vai acontecer mais rápido, e a mesma coisa quer dizer com o trabalho. Muitas das vezes, para uma atividade, 2 pessoas fazem ela em um determinado tempo. Se você colocar 4 pessoas, pode ser que até atrapalhe e não ajude. Ou você vai gastar o mesmo tempo gastando mais recurso, ou você pode até acontecer que você aumente o tempo de trabalho, porque você aumenta o tempo de comunicação entre essas pessoas. Então, alguns fatores que a gente tem que considerar quando a gente vai estimar o tempo de uma atividade. A lei dos retornos decrescentes. Quando um fator, por exemplo, recurso, é usado para determinar o esforço necessário para produzir uma unidade de trabalho, se você aumenta esse recurso, teoricamente você diminui o tempo de trabalho, mas até um determinado limite. Aumentos progressivos, quanto mais você aumentar, vai chegar uma hora que quanto mais você aumentar, menor vai ser a diminuição do tempo, até que uma hora que ele estagna, tá? Então a gente tem que saber o ponto ótimo. Bom, eu vou injetar recurso nele, vai ter uma hora que eu vou vamos supor, eu dobrei o recurso, meu tempo caiu pela metade. Se você dobrar de novo o recurso, quer dizer que o tempo vai cair pela metade de novo? Não necessariamente, tá? Ela é uma curva que ela é uma curva desse tipo aqui, ó. A relação recurso-tempo de trabalho. Opa. Ela é uma curva desse tipo aqui, ó. Opa. Você vai aumentando o recurso, o tempo de trabalho... Desculpa. Ao contrário. Se a gente falar assim, ó. Você vai aumentando o recurso, o tempo de trabalho vai diminuindo. Chega uma hora que ele para de diminuir tanto. Número de recursos, tá? Não só aumentar em quantidade, mas também aumentar em número. Então, se eu dobrar o número de pessoas, ou se eu dobrar o número de aparelhos que vão estar realizando tal coisa, minha atividade vai reduzir pela metade? Vai, não necessariamente, tá? Avanços na tecnologia também influenciam o tempo de uma atividade. Antigamente, para você... Vamos pensar uma coisa muito boba, mas que vai dar que vai dar a mesma ideia. Vocês já tentaram comprar um armário, comprar uma escrivaninha e montar na casa de vocês sem parafusadeira? Dá trabalho. Algum de vocês já passou por essa experiência? Já. Sim, tanto que eu comprei uma parafusadeira. Então, e depois com a parafusadeira, o tempo não cai bastante? Muito. Muito. Então, é um avanço tecnológico
que influencia no tempo de uma determinada atividade. Motivação da equipe. Também, uma equipe motivada realiza trabalho em um menor tempo. Uma equipe pouco motivada também demora mais tempo para realizar um trabalho. Então, todos esses fatores são fatores que influenciam no tempo de atividade, influenciam no tempo para a realização de uma atividade, tá? Então, olha só, quando a gente vai fazer uma atividade, a gente trabalha normalmente com 3 estimativas. A gente trabalha com a estimativa otimista. Então, se tudo der certo, a minha atividade A vai acontecer em 14 dias. Se tudo der errado, ela vai acontecer em 47 dias. Então, mais ou menos, a média entre elas é a minha mais provável. Entre a mais otimista e a mais pessimista. Aí, no meio delas, a gente encontra a mais provável. Então, sempre que a gente vai determinar um tempo de uma atividade, a gente considera, se tudo der certo, estima o tempo para ela. Se tudo der errado, estima um tempo para ela e faz ali no meio, a gente encontra então. Não é pouco provável que tudo dê certo, mas também é pouco provável que tudo dê errado. Então, a gente encontra o tempo mais provável na média entre a estimativa mais otimista e a estimativa mais pessimista. Que nem quando vai dando manutenção na fábrica lá, eles falam, mas quantas horas você faz isso aí? Vai umas 2 horas. O negócio aí faz em meia hora. Mas é mais fácil pedir 2 horas e entregar em meia que você pedir meia e entregar em 2. Com certeza, com certeza. Só que você também não pode falar 4 horas, porque aí senão eles vão falar assim, mas não é possível, esse funcionário tá ruim demais. Não é verdade? Tem que fazer um tempo meio mediano. É o que a gente chama de valor mais provável. Bom, e como que a gente faz e como que a gente usa a estimativa do tempo para determinar o tempo do projeto? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Isso, então vamos lá. A gente utiliza a estimativa do tempo para determinar o tempo do projeto através do método do caminho crítico. Então, olha só, se a gente voltar aqui, vou voltar num exemplo aqui. Olha só, se a gente voltar aqui, esse daqui é um MVP de um determinado projeto, né? Olha só, a gente pode chegar no fim percorrendo aqui, o caminho A, B, E. A, B, E não é um caminho que eu chego no fim? Chega. Mas eu posso também chegar pelo fim usando o caminho H, C, D, E. Fim. Também chego no fim, mas eu posso chegar no fim pelo caminho H, F, G, fim. Posso chegar pelo H, I, J, fim, K, L, I, J, fim. Então, todos esses caminhos me levam do início até o fim. Só que cada atividade tem um tempo previsto. Então, olha só, o método do caminho crítico, a gente analisa todos os caminhos que saem do início do projeto e levam ao fim. E a gente vai somar o tempo em todo esse caminho. O caminho meu, que for o caminho mais demorado, a gente dá o nome desse caminho de caminho crítico. Ele é o maior tempo entre sair o início e chegar no fim. Então, o tempo do meu projeto, ele tem que ser baseado no caminho crítico, não no caminho mais rápido. Porque se eu chego para o cliente e prometo que o meu projeto vai acontecer no caminho mais rápido, o que acontece? O meu caminho crítico não vai deixar o projeto acontecer nesse tempo, então eu vou ter atrasos na entrega. Agora, se eu chego para o meu cliente e falo para ele o caminho crítico, eu consigo estimar com uma melhor precisão o tempo do meu projeto. Então, olha, vamos lá. Essa daqui, tem atividade início, A, B, C, D e fim. Aqui, a gente tem no início
Aqui é a estimativa otimista, aqui é a pessimista, no meio ele fica mais real. Se a gente fizer o caminho, ó, a gente tem o caminho ABD fim e o caminho ACD fim. Se a gente fizer o caminho ABD fim, ó, é 5 mais 5, 10, mais 15, 20, 25. Então, esse caminho aqui, ele é o meu caminho que dá o 25. Se eu fizer esse caminho aqui, ó, fica 5 mais 10, 15, mais 15, 30. Então, o meu caminho ABD demora 25 dias. O meu caminho ACD demora 30 dias. Ou seja, pessoal, se vocês perceberem aqui, ó, a minha atividade 5, a minha atividade B, ela é feita em 5 dias, tá? A minha atividade D, teoricamente, ela já poderia começar pela minha atividade B. A atividade B aqui, em 5 dias, libera o início da minha D. Só que a minha D só pode começar quando a minha C acaba. E a minha C demora 10 dias. Ou seja, se eu tenho uma equipe aqui, essa equipe acaba 5 dias antes dessa. E essa daqui fica esperando 5 dias para poder começar a atividade D. Então, se eu for chegar para o meu cliente, eu vou falar para ele que o projeto dele vai acabar em 25 dias? Não, né? Porque ele vai acabar em 30. Então, o método caminho crítico consiste em desenvolver o MDP, tá? Então, a gente vai fazer o método diagrama de precedência com as estimativas de tempo. A gente vai calcular todos os caminhos que levam do início ao fim e só depois, então, definir o caminho crítico e estimar o tempo do projeto. Então, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Agora, na nossa tabela tem uma coluninha a mais. Ela tem aqui, ó, a atividade. Então, ó, atividade. Igual tinha antes. Atividade precedente. E tem o tempo, ou estimativa. Então, ó, a gente tem aqui, ó, a início, A, B, C, D, fim. Início, A. Ah, esse daqui é o mesmo... É o mesmo primeiro. É o mesmo do primeiro. Ó, daqui 10 minutos deve cair. Então vamos lá, vamos aproveitar o diagrama do primeiro aqui. A gente não precisa criar outro diagrama, não. A gente só vai, dias, né? A gente só vai colocar aqui, adicionar nele aqui o tempo. Então vamos lá. Ó, deixa eu adicionar aqui nele o tempo. Então aqui vai ficar aqui 0, 5, 3, 8, 4, 0. Deixa eu ver se eu acho aqui minha caneta vermelha. Eu não tô achando, não tem problema. Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui. A gente pode escrever ela em cima da atividade aqui, ó. Então a minha atividade início demora 0. A minha atividade A demora 5. Minha atividade B demora 3. Minha atividade C demora 8. Minha atividade D demora 4. E minha atividade 0. Então, olha aqui. A gente vai pôr todos os caminhos, tá? Aqui embaixo. Então, do início ao fim do projeto, a gente pode percorrer o caminho A, B, D, não pode? Pode. O caminho A, B, D. É assim que a gente representa. O meu caminho ABD, ele demora 5 mais 3, 8, 8 mais 4, 12 dias. Tá?
E a gente pode percorrer do início ao fim o caminho AC. O caminho AC, ele demora 5 mais 8. 5 mais 8 dá 13. 13 dias. Se eu perguntar para vocês, qual que é o caminho crítico? É o AC. É o AC. Se você vai estimar o tempo do projeto, qual que é o tempo do projeto? 3 dias. Tempo do projeto é de 13 dias. Tá? Então vamos fazer para o outro MDP que a gente fez, vamos estimar, calcular o caminho crítico e estimar o tempo do projeto para o outro. Pessoal, se cair, todo mundo sabe, né? Só entrar de novo. Só com a adição dos tempos. O A, 6 dias. O D, 4. O E. Mas quando, por exemplo, o F aqui, ele depende do A e do D, ele tem que somar os dois também. Isso aí. Você abandonou nós. Agora, boa dúvida. Tem que somar os dois. Que o F vai depender do A e do D, então acho que tem que somar os dois para poder. O E é mais um caminho diferente, né? Então, porque senão ele. Igual o B lá depois também vai depender do F. Né? O G. É. Eu acho que não sei. É porque o G depende do E e do F. Voltou como tá aparecendo a tela aqui. Aí, ó. Pronto, pessoal? Estão com uma dúvida aí. Fala. Desculpa, fui só beber uma água. Não, de boa. Ou no caso do F aí, o Luiz Fernando falou aí. Ele depende do D e do A, né? Para ele começar, tem que ter acabado D e A. E, tipo assim, na hora que for fazer o caminho, eu tenho que somar o caminho do A? No D Não, também? quando você vai fazer o caminho, vai ter um caminho que vai passar, que vai sair de A e vai passar por F, e tem outro que não, né? Ah, certo. No que não for passar por exemplo, do D pro F, então eu não somo A. Não soma A. Ah, beleza. Não soma A, não. Vamos somar. Vai ser A, F, G, H, C. Mas mesmo sendo dependente, não soma os dois? Não. Você vai fazer os caminhos. Ah, só o caminho em linha reta, só. Isso, só o caminho em linha reta. Você vai somando o caminho em linha reta.
Eu vou ter que agora. Pronto. O meu caminho crítico aqui deu 33. O meu também. Deu? Então vamos lá fazer então. Então, ó. Vamos mudar aqui. Peraí, deixa eu posicionar a câmera aqui direitinho. Eu acho que foi ver que deu 4 caminhos diferentes, parece, né? É isso mesmo. Tem uns que dão bem mais, viu? Então vai por lá. Peraí, opa. Fechou? Voltei. Voltou? Aí o que me voltou. O Zoom, a versão grátis dele só permite 40 minutos de reunião. Se passar disso, ele cai. Aí tem que pagar a versão paga. Mas a versão paga é $15 semanais, $15 mensais, cara. Com o preço do dólar. Assim, da conta, mais de 5 contas. O dólar hoje fechou 5,10. Ou seja, tá um rim. O sequenciamento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar em cima das atividades o tempo dela. Então, D, 4 dias. A, 6 dias. E, 8 dias. F, 7 dias. G, 5 dias. B também, 5 dias. H, 7. C, 8 e fim 0. Então vamos lá, ó. Já achei todos os... agora a gente tem que achar todos os caminhos que levam do início ao fim do projeto. Então vamos lá, ó, caminhos. Então, ó, o meu caminho, vamos começar por esse caminho aqui, ó. A, F, B, fim. É um caminho, não é? Sim. Começando por A. Então é o caminho A, F, B. Vamos ver quanto tempo demora esse caminho. 6 mais 7, 13. 13 mais 5, 18. Correto? Correto. 18 dias. Esse aqui é o primeiro caminho, começando por A. Bom, por A, a gente pode ir também. Começando por A, a gente pode ir A, F. Aí eu posso vir aqui, ó. GH, C. G, H,
C. C. Vamos fazer, ó. 6 mais 7, 13. 13 mais 5, 18. 18 mais 7, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 mais 8, 33? 32. 33 33. dias. 33. Por A, tem mais algum caminho que eu posso fazer? Não. Não. Então vamos agora começando por D. Por D, a gente pode fazer esse caminho aqui em linha reta, ó. D, E, G, H, C. C. D, E, G, H, H, C. Então, ó, 4 mais 8, 12. 12 mais 5, 17. 17 mais 7, 24. 24 mais 8, 32? 32. 32 dias. Por D. Bom, por D a gente pode fazer o caminho aqui, ó. D, F, B. Não pode? Fim? Sim. Então o caminho aqui, ó. D, F, B. Esse caminho demora 4 mais 7, 11. 11 mais 5, 16 6. dias. E por D? Por D dá para fazer mais algum caminho? Dá, né? Ó. A gente pode fazer D, F, G, H, C. Então a gente pode fazer aqui, ó. D, F, G, H, C. Que demora, vamos lá, 4 mais 7, 11. 11 mais 5, 16. 16 mais 7 vai dar 22. 22 mais 8. 23 nessa. 23, isso. 23 mais 8, 31 dias. Então, essa aqui são todos os caminhos possíveis, ó. De todos os caminhos possíveis, qual que é o meu caminho crítico? Esse daqui, né? Então, qual que é o tempo do projeto estimado? 33 dias. Tempo 33 dias. É difícil? Não. Não, né? Bem tranquilo. Então vamos continuar agora. Então, opa. Vamos continuar agora aqui com a aula. Então vamos lá. A gente já aprendeu a separar as atividades, sequenciar elas, estimar o tempo e agora a gente vai desenvolver o cronograma, tá? Pessoal, o desenvolvimento do cronograma é utilizar o cronograma ao nosso favor, tá? Utilizar todas essas informações que a gente tem quando a gente separa ele em atividades e usa essas atividades para... Separa ele em atividades e usa essas atividades como informação para, por exemplo, otimização de recursos. A otimização de recursos ela é utilizada para ajustar as datas de início e término das atividades, para que a gente possa usar o recurso planejado seja igual à menor disponibilidade de recursos. Então, olha só, por exemplo, olha aqui, a gente tem a atividade A, nesse caso aqui, o recurso é pessoa. Então, a minha atividade A, o Tom demora 8 horas para fazer ela e a Sul demora 8 horas. A minha atividade B, a Sul demora 8 horas e a minha atividade C, o Tom demora 8 horas. Como que a gente pode fazer essa utilização? Bom, a gente pode colocar no primeiro dia o Tom e a Sul fazendo a atividade A, e aí o Tom trabalha 8 horas, a Sul trabalha 8 horas. No segundo dia, a gente põe a Sul para fazer a atividade B. E no terceiro dia, a gente põe o Tom para fazer a atividade C. Pessoal, as horas trabalhadas
a Sul vai trabalhar um total de 16 e o Tom vai trabalhar um total de 16. Mas isso aqui vai ser espalhado em 3 dias. Então, para fazer essas atividades A, B e C, eu vou demorar um total de 3 dias. Se eu colocar a Tom e o Sul para fazer a atividade A no primeiro dia e a Sul depois fazer a atividade B, eu tenho a atividade A e B realizada no primeiro dia e o Tom trabalha no segundo dia. Ambos vão trabalhar 16 horas. Só que a minha atividade vai ser feita em 2 dias. É viável a Sul trabalhar 16 horas por dia? Acredito que não. Mas vamos supor que a Sul seja o nome de um robô. De um braço mecânico que efetua uma operação. Aí já torna viável. Aí pode deixar até 24 horas. Aí pode deixar até 24 horas. Né? Mas essas informações a gente utiliza para nivelar os recursos. A gente consegue fazer coisas desse... Então, quando você tem o cronograma pronto, o MDP, seja ele na forma de MDP, seja ele na forma de gráfico de barras, a gente consegue manipular essas informações e até otimizar o nosso tempo. A gente nem precisa contar para o nosso contratante que a gente está folgando alguns dias. Porque, como o Luiz Fernando falou, é melhor você prometer e entregar antes do que prometer e entregar atrasado. Tá? Mas essas informações na nossa mão, elas nos ajudam a fazer esse tipo de coisas. Como a gente pode pegar... Opa, peraí que voltou tudo. A gente pode utilizar esse cronograma e analisar os dados dele, tá? Entre essas análises é fazer uma simulação. A gente faz essa simulação, o próprio MS Project e o Open Project, eles fazem, tá? Ele modela os efeitos combinados de riscos individuais de cada uma das atividades e de outras fontes de incerteza para avaliar o impacto do potencial do cumprimento do objetivo do projeto. Então, você consegue simular num software de desenvolvimento de cronograma, você faz a simulação do tempo de projeto. Então, você simula eventuais riscos, se esses riscos acontecerem ou não. Então, toda essa simulação você consegue fazer através do cronograma, tá? Essa simulação ela envolve cálculos de várias durações de pacotes de trabalhos com diferentes conjuntos e premissas, atividades, restrições, riscos, entre outras coisas. Os softwares, pessoal, estão cada vez mais avançados, tá? Essa otimização aqui que a gente percebeu de um dia, antigamente era uma coisa que tinha que ser feita a olho nu. Hoje em dia, você alimenta o software com as informações, ó. Então, por exemplo, eu coloco que o Tom pode trabalhar 10 horas por dia e que a Sul pode trabalhar 16. Ele mesmo já reorganiza o meu próprio software, roda uma simulação e reorganiza ele na maneira mais ótima possível, tá? Olha só, dá pra gente estimar aqui, ó, a porcentagem de onde encontra as maiores atividades do projeto. Então, 80% das atividades do projeto, ó, estão espalhadas entre o dia 15 do 5 e o dia 30 do 5. 10% está antes e os outros 10% está depois desse dia. Dá para a gente fazer essa análise de atividades. Bom, a gente tem algumas técnicas, novamente para analisar esse cronograma. Outra delas é a compressão do cronograma. São técnicas utilizadas para encurtar e acelerar a duração do cronograma sem reduzir o escopo do projeto. É utilizada no intuito de você cumprir algumas restrições do cronograma, datas impostas aos outros objetivos de programa. Tá? 2 técnicas que a gente utiliza aqui de compressão do cronograma. A primeira é a compressão. Essa é uma técnica que encurta a duração do cronograma sem o menor custo incremental. Então, o que a gente faz? Basicamente, a técnica de compressão é você diminuir os prazos. Então, você vai chegar para a sua equipe
e você vai falar assim, olha, eu vou diminuir os prazos de execução de determinada atividade, tá? Essa, normalmente, ela envolve gastos, porque se você está trabalhando com uma equipe, provavelmente eles vão ter que efetuar hora extra e tal, só que o paralelismo, como que funciona o paralelismo? O paralelismo é uma técnica de encurtamento que esse daqui, ó, é a linha de execução normal do projeto. Quando eu planejei o projeto, eu tinha aqui, ó, a pessoa, o fulano fazia a primeira atividade, depois fazia a segunda, depois fazia a terceira. E demorava 10 dias. O paralelismo, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar as atividades para acontecerem em paralelo. Então, o mesmo fulano, ele vai fazer a atividade 1, e antes de acabar a atividade 1, ele já vai começar a atividade 2, ou o outro fulano começa antes do início. Eu quebro aquelas minhas... Principalmente, a gente vai quebrar aqui aquelas nossas sequências que não são obrigatórias. Então, tudo que não for obrigatório, a gente dá uma apertada nelas. A gente paraleliza as atividades possíveis. E a compressão? A gente diminui os prazos. Para diminuir o prazo, ou eu vou aumentar a carga horária, ou eu vou ter que aumentar o número de trabalhadores. Pessoal, o paralelismo, eu aumento o risco do meu projeto, tá? A compressão, eu aumento o custo do meu projeto. Olha só, a gente viu até agora a representação do cronograma na forma do MDP. Mas a gente pode representar o nosso cronograma também na forma do gráfico de barras. Então, olha aqui, as atividades são listadas e aqui, ó, o período que elas vão ser executadas são representadas por barras. Essa ligação entre as barras aqui também mostra o sequenciamento dele. Ou a gente pode representar eles através de marcos. Em vez de eu representar a barra inteira, eu coloco um marco aonde inicia e aonde termina a minha atividade. Então, em vez da barra, eu coloco só as marcaçõezinhas dele aqui, tá? Olha aqui um exemplo do diagrama de barra, ó. Então, a gente tem essas atividades e o tempo que vai demorar para elas acontecerem. Percebe que a minha atividade 1 aqui, ó, e a 1.1, ela é totalmente independente, tá? Mas a minha atividade projetar componente 1 aqui, ó, ela depende dessa. E essa daqui, ó, a segunda atividade, construir um componente, só pode acontecer depois que projetar componente tiver acabado. E assim, por consequência, pessoal. Tá aqui, ó, todas as relações lógicas entre elas. A mesma relação que a gente representa no MDP, a gente pode representar no gráfico de barra. Percebendo aqui, ó, que a minha atividade 1 e 1.1, elas não têm ligação lógica com nenhuma delas. Nem a minha atividade 1.1.3, ó. Tá vendo, ó? Ela não precisa de nenhuma outra atividade, nem para começar e nem para acabar. Essa barrinha aqui que vai enchendo mostra o período que a gente tá. Então, olha só. Quando a gente está analisando esse gráfico aqui, a gente está aqui, ó, no início do terceiro período. Esse período aqui, você pode ajustar para dias, horas, semanas, meses. Tudo depende do seu projeto. Então vamos lá. Só ver quanto que a gente tem ainda, tá? Então, ó, feito tudo isso, pessoal, na mão dessas informações, então primeiro a gente construiu o cronograma, depois a gente utilizou o cronograma para otimizar o meu trabalho. Então a gente usa ferramentas estatísticas, ferramentas softwares, para que a gente possa encurtar prazos, para que a gente possa
melhorar, alocar melhor a nossa mão de obra. Uma vez que a gente está com o nosso cronograma terminado, a gente utiliza ele para controlar o projeto. Então, controlar o cronograma é o processo de você vir aqui, ó, olhar no software. Eu estou no período 3, segundo o meu cronograma, no meu período 3, olha, eu já tinha que ter feito essa atividade, essa daqui, e está iniciando essa outra. Eu realmente fiz isso? Eu estou dentro, não estou dentro do meu cronograma? Então, controlar o cronograma é isso, tá? O principal processo desse benefício é que a gente mantém uma linha base ao longo de todo o projeto. E assim é mais fácil que ele seja mantido, que ele não extrapole nem preço e nem custo, tá? Então, métodos para a gente controlar o cronograma. A gente tem o gráfico de evolução regressiva, ou que a gente chama de burn down. Esse gráfico ele vai rastrear o trabalho que ainda precisa ser concluído na lista e a dependência dele de outras ações. Ele é uma linha que mostra a tendência que você tinha previsto e a sua real situação. Então, olha aqui. Esse gráfico de burn down, ele vai colocando assim, ó, os trabalhos que você fez e quantos dias você demorou para fazer esse trabalho, tá? Essa daqui, essa linha tracejada, essa linha ela é formada automaticamente uma vez que você constrói o cronograma. Você construiu o cronograma, ó, ele vai demorar 11 dias. Se você tiver essa linha aqui, desculpa, essa linha de pontinho aqui, ó, vai demorar 10 dias. Se você tiver em cima do gráfico, você está seguindo o cronograma perfeitamente. Se você estiver embaixo do gráfico, quer dizer que você está indo mais rápido do que o cronograma. Se você estiver acima dessa linha, quer dizer que você está atrasado. Conforme você vai alimentando as atividades, o próprio software de gerenciamento vai gerando esse gráfico para a gente, tá? E ele vai tracejando a estimativa. Então, vocês percebem aqui que, segundo o andamento desse gráfico de burn down, quer dizer que o nosso programa, o nosso projeto, ele vai atrasar em 1 dia e meio, tá? Por quê? O planejado era esse gráfico aqui de bolinhas. O que está acontecendo é esse gráfico de pontas. Com base no que está acontecendo, a gente projeta o restante do trabalho. Aqui pode ser que eu consiga diminuir. A partir daqui eu estava indo atrasado. Depois eu posso conseguir, pode ser que eu consiga diminuir, pode ser que não. Mas a gente consegue prever possíveis atrasos de trabalho restante através do gráfico de evolução regressiva, ou o famoso burn down. A gente pode utilizar também a análise de desempenho. A análise de desempenho, basicamente, é medir, é comparar o desempenho do cronograma com o desempenho da vida real, sem a utilização de gráfico mesmo. Você vai lá e faz essa observação direto do gráfico, tá? Ou análise de tendências. A análise de tendências, ela examina o desempenho do projeto ao longo do tempo para determinar se o desempenho está melhorando ou piorando. Ou seja, você analisa a tendência do seu trabalho. O meu trabalho, ele está tendendo a atrasar mais, ou ele está tendendo a adiantar, ou ele está tendendo a se manter regular. Então, olha só, eu atrasei uma primeira atividade. Isso aí não quer dizer tendência nenhuma. Mas se eu atrasei a primeira, e atrasei a segunda, e atrasei a terceira, isso quer dizer que a minha tendência é que os atrasos vão se acumulando. Agora, se eu atraso uma e as outras eu mantenho no cronograma, eu não tenho uma tendência de atraso. Agora, se eu vou também adiantando, e eu vou adiantando elas em sequências, eu crio uma tendência de variação. Então, a análise de tendência é um dos métodos de controle
do cronograma. Análise de variação, entre outros. Análise de variação, pessoal, ela considera a variação nas datas de início e término planejadas e as que acontecem reais. E assim a gente consegue suprimir ou liberar folgas por funcionários. A análise do e se, ele é utilizado e se acontecer, para a gente projetar o risco do projeto, tá? A análise do e se é para planejar o pior cenário. Então é sempre bom, quando a gente faz um projeto, análise do cronograma, projetar o pior cenário possível, se todos os riscos do projeto realmente acontecerem e que ações devem ser tomadas. A análise do caminho crítico, a gente já aprendeu até construir ela. E ajuste e antecipação de esperas. Esse aqui é quando você consegue trabalhar com as entregas, tá? Se você consegue alguma entrega que é adiantada ou alguma entrega que é atrasada, você vai fazendo esse ajuste ao longo do cronograma. Pessoal, basicamente, o que eu tinha preparado para falar para vocês hoje era isso. Quando a gente tá... Quando a aula ela é... Opa, stop sharing aqui. Isso, pronto. Quando a aula, eu acho que ela é no... Parece que ela funciona melhor quando ela é... Quando eu tô online aqui, ela vai mais rápido que em sala de aula, tá? Gostaram da experiência? Faz um joinha aí. Que é para bater uma